Vamos agora falar de política, falar de eleições 2024. E claro, estou recebendo ao vivo para falar sobre esse assunto a editora do CidadeVerde.com Picos, a jornalista Paula Moniz, para trazer detalhes para a gente sobre corrida ao Palácio Coelho Rodrigues e toda a articulação que acontece nesse momento das eleições municipais, eleições 2024 em Picos. Paula, boa tarde para você, seja mais uma vez bem-vinda ao Jornal de Picos. Obrigada, Clebson, boa tarde. Boa tarde a você que também está em casa, ligadinho, se informando através do Jornal de Picos. Paula, e hoje foi divulgada aí, ontem ainda foi divulgada mais uma pesquisa aí de intenção de votos à Prefeitura de Picos. E eu chamo a sua atenção para a gente conferir detalhes sobre essa pesquisa no telão do Jornal de Picos, pesquisa de opinião das eleições de 2024 a prefeito de Picos. Essa pesquisa ela foi realizada e a coleta de dados aconteceu nesse intervalo de tempo aí, do dia 16 a 19 de março de 2024. A margem de erro, 4,8% para mais ou para menos. Quem realizou essa pesquisa foi o Instituto Piauiense de Opinião Pública, LTDA, o Instituto Amostragem. Número do registro, 07853/2024. Trago para você agora informações sobre corrida ao Palácio Coelho Rodrigues, intenção de votos, opinião pública à Prefeitura de Picos. Intenção de voto estimulado para prefeito. Ou seja, essas informações aqui dessa pesquisa, no momento da coleta de dados, era apresentado para as pessoas que eram entrevistadas os nomes, ou seja, por isso que é uma pesquisa estimulada. Na sua tela você observa o pré-candidato a prefeito de Picos pelo MDB, o médico picoense Pablo Santos, liderando a intenção de votos aí com 56,5% da intenção de votos a prefeito de Picos. Logo em seguida, na segunda posição, temos aí o prefeito de Picos, o Gil Paraibano, do Progressistas, acumulando 24,5% da intenção de votos a prefeito de Picos. Na terceira posição, encontramos o empresário Cacique, com 4,5% da intenção de votos. Não sabem, não opina, 8,75%. Votaria nulo ou branco, 1,25%. Nenhum destes ou ninguém, 4,55%. Queria agora escutar a Paula Moniz sobre esse recorte que a gente tem agora, mais uma pesquisa de intenção de votos, e o que a gente tem observado ao longo de todas essas pesquisas é sempre a presença do pré-candidato, o Pablo Santos, do MDB, liderando essa pesquisa. Paula, a gente observa mais uma vez o médico picoense aí com 56,5% dessas intenções de votos. Isso, Clebson. As pesquisas eleitorais, elas são um importante termômetro, né, nessa fase aí de pré-campanha e de campanha eleitoral, né? Já foram aí por base pelo menos umas 5 pesquisas divulgadas, Clebson, e em todas elas o pré-candidato, o médico picoense Pablo Santos, ele vem liderando aí com uma expressiva maioria, né, de votos dessa opinião pública escutada, né? Eu diria que nessa pesquisa em questão, o que chama a atenção é o aparecimento de um novo nome, né, do empresário Cacique. Ele já havia lançado aí esse interesse, manifestado esse interesse em disputar aí um cargo para as eleições municipais desse ano, ainda no ano passado, né? E de fato agora nessa pesquisa ele aparece citado pela população de Picos, aí com apenas 4,5%, Clebson. Eu diria que é o que também chama a atenção nessa pesquisa, que novamente o pré-candidato Pablo Santos aparece aí com uma expressiva maioria de intenções, né, do que o público picoense aí espera votar nas eleições desse ano. Na pesquisa também do Instituto Amostragem, além da intenção de votos, quem o picoense votaria a prefeito de Picos, o Instituto também pesquisou, buscou saber da população a rejeição. Desses nomes colocados, quem a população não votaria? Trago também na tela, no telão do Jornal de Picos, informações para a gente sobre essa pesquisa. Rejeição. Também uma pesquisa estimulada, um momento em que é apresentado às pessoas os nomes dos pré-candidatos. Em quem você não votaria a prefeito de Picos? O atual prefeito Gil Paraibano, do Progressistas, lidera a rejeição de votos com 35,5%. O empresário Cacique
vem na segunda posição com 26,75%. O médico picoense, pré-candidato pelo MDB, o deputado Pablo Santos, com 12% de rejeição. Não sabem, não opina, 14,75%. Votaria nulo ou branco, 9,5%. Nenhum destes ou ninguém, 1,5%. A gente consegue observar também na pesquisa do Instituto Amostragem, assim como os outros institutos, que o prefeito Gil Paraibano, atual prefeito de Picos do Progressistas, nessa pesquisa e nesse instituto, ele também lidera esse recorte sobre a rejeição. Quem o picoense não votaria para prefeito de Picos? E é interessante, Paula, quando a pesquisa, o Instituto vai atrás também dessa opinião, porque muitas vezes a gente fica sobre em quem votar, e os institutos sempre estão trazendo também essa parte, esse recorte sobre a rejeição. A Paula destacava agora há pouco a presença do cacique, que é um novo nome circulando aí nas pesquisas. Até então, os institutos colocavam sempre o Gil Paraibano e o Pablo Santos, e agora o cacique aparece também nesse recorte. E o cacique, nesse item da pesquisa, ele aparece em segunda posição. Antes da presença do cacique, a gente encontrava o Gil Paraibano em primeiro lugar e o Pablo Santos em segundo, mas agora, com a entrada do cacique nessa pesquisa, o Pablo, que estava na segunda posição de rejeição, ele vai para a terceira. O segundo lugar fica sendo ocupado pelo cacique. Paula? Isso, Clebson. O fator rejeição, ele é um ponto que implica bastante nessa opinião do eleitorado, né? É o fato daquele candidato que você não votaria de jeito nenhum, né? E, de fato, em todas as pesquisas, o atual prefeito de Picos, o Gil Paraibano, aparece aí liderando esse fator de rejeição, né? A gente sabe que isso também decorre das ações do Poder Público Municipal, afinal, ele está em evidência, é o prefeito de Picos, e como você bem pontuou, um fato realmente interessante. O Pablo Santos, ele passou a não ocupar mais uma expressiva rejeição que ele já não tinha, né? Agora ele fica em terceiro lugar diante dessa pesquisa, com apenas 12%, né? É um índice muito abaixo para a rejeição, né? Sendo que a eleição de Picos hoje, a gente pode assim dizer, né, polarizada entre o grupo da base governista e o bloco de oposição, que é de fato liderado pelo pré-candidato Pablo Santos. E, Paula, o que chama a atenção também com a chegada, com a presença do cacique aparecendo também nessas pesquisas, é que o que antes era polarizado, como você falou, a gente tinha ali os dois grupos, o Progressistas com o Gil Paraibano, o grupo do Gil Paraibano, e o MDB ali com o grupo do deputado Pablo. Então a gente tinha essa força dividida. Com a chegada de um terceiro nome aparecendo também nessas pesquisas, a gente observa que essa polarização ela sai e até mesmo a queda de braço que poderia existir entre aqueles dois candidatos, os dois principais candidatos, com a chegada desse terceiro nome, de uma certa forma tem ali um enfraquecimento dessa polarização, porque existe um terceiro nome que vai concentrar também ou intenção de votos ou rejeição. O que poderia ser concentrado com o maior número, mais expressivo, em dois palanques, agora a gente tem um terceiro palanque também. E é muito interessante a gente observar como é que vai ficar esse cenário a partir de agora, com a presença aí de uma terceira peça nesse tabuleiro, que já era apresentada, já existia um ensaio anteriormente da presença desse pré-candidato, mas agora os próprios institutos estão colocando essa terceira peça nesse tabuleiro. A gente segue acompanhando de perto toda essa movimentação, pesquisas de opinião para a Prefeitura de Picos. E além da pesquisa para prefeito, o Instituto Amostragem também foi atrás da opinião do picoense a respeito dos candidatos, pré-candidatos à Câmara de Vereadores, ao Legislativo Municipal. Todas as informações sobre essa pesquisa de opinião do Instituto Amostragem você encontra também no nosso portal, o cidadeverde.com. Picos. É Picos conectada 24 horas. É só você apontar a câmera do seu celular para esse QR Code. Aqui ele vai te levar direto para o nosso portal.